Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O Senado ainda não foi notificado da decisão do Supremo de afastar do mandato o senador Aécio Neves, do PSDB, e de proibir que ele saia de casa à noite. A medida provocou um debate entre parlamentares e ministros da Corte. A decisão foi tomada ontem pela primeira turma do Supremo. Aécio Neves, denunciado por corrupção passiva e obstrução à justiça, enfrentou um pedido de prisão. De acordo com as investigações, ele pediu e recebeu R$2 milhões dos empresários da JBS. Os ministros negaram o pedido de prisão, mas por 3-2 o afastaram do cargo e determinaram seu recolhimento noturno, ou seja, que ele passe as noites em casa. Aécio não veio ao Senado hoje. Passou o dia em casa, recebeu tucanos e conversou com advogados. Em nota, Aécio disse que entende a decisão da primeira turma do STF como uma condenação sem que processo judicial tenha sido aberto, sem que sequer ele tenha sido declarado réu e, o mais grave, segundo Aécio, sem que tenha tido acesso ao direito elementar de fazer sua defesa. O senador afirmou que as gravações, consideradas como prova pelos 3 ministros, foram feitas de forma planejada a forjar uma situação criminosa, que os novos fatos vindos à tona comprovam a manipulação feita pelos delatores e confirmam que um apartamento da família colocado à venda foi oferecido a Joesley Batista para que o senador custeasse gastos de defesa. Segundo Aécio, usando dessa oportunidade, o delator ofereceu um empréstimo privado a ele, sem envolver dinheiro público ou qualquer contrapartida, não incorrendo assim em propina ou outra ilicitude. Aécio disse que aguarda serenamente que seus advogados tomem as providências necessárias a buscar reverter as medidas tomadas sem amparo na Constituição. Desde o início do dia, o Palácio do Planalto atua em favor de Aécio. O blog da jornalista Andréia Sadi, da Globo News, revelou que o presidente Michel Temer disse a interlocutores que vai ajudar Aécio, pedindo apoio a senadores para que o caso dele seja levado ao plenário. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, foi chamado ao Planalto na hora do almoço para fazer a articulação. E o líder tucano no Senado se baseia na Constituição para defender que o plenário analise a decisão do Supremo. Nós entendemos que a decisão de ontem da primeira Câmara do Supremo Tribunal Federal deverá ser submetida ao plenário desta Casa, para que o plenário se manifeste, como estabelece o artigo 53. E ao se conhecer a manifestação desse plenário, evidentemente, nós teremos condições de conhecer qual o pensamento da maioria dos senadores em relação à independência dos poderes, à autonomia deste Senado, às suas prerrogativas, às prerrogativas do mandato de cada senador. O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, citado por senadores que defendem a revisão em plenário da decisão do Supremo, diz que os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, e que, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Mas juristas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que a decisão de ontem do Supremo não equivale a uma prisão. Os ministros se basearam no artigo 319 do Código de Processo Penal, que diz expressamente que são medidas cautelares diversas da prisão o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou o acusado tenha residência e trabalho fixo, ou seja, por essa tese, não há previsão legal de necessidade de aprovação pelos senadores, já que não foi decretada a prisão de Aécio Neves e sim seu recolhimento dentro de casa durante a noite. É o que pensa também a oposição no Senado. Está ocorrendo aí uma malandragem jurídica. Estão confundindo medida cautelar diversa à prisão, que está previsto no CPP, e o CPP assinala diversa, diferente à prisão, do que está previsto na Constituição Federal. É uma malandragem jurídica para tentar subverter o ordenamento jurídico por parte do Senado Federal, de alguns senadores. Eu espero que o Senado assim não ouse. Hoje, no Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello, que foi voto vencido ontem, disse que cabe revisão no Senado. Ele falou com jornalistas onde não havia câmeras. De início, sim. E eu sustentei
sem incitar o Senado à rebeldia, na minha decisão, que como o Senado pode rever uma prisão determinada pelo Supremo, ele pode rever uma medida cauteladora. O ministro Luiz Roberto Barroso, que ontem abriu a divergência vencedora no julgamento no Supremo, afirmou hoje que o Código de Processo Penal deixa claro que o recolhimento noturno não é prisão e, portanto, não precisa de aprovação do Senado. O que a primeira turma fez foi restabelecer as medidas cautelares, inclusive a de afastamento, que já havia sido estabelecida pelo ministro Fachin, acrescentando uma a mais, que é a do recolhimento domiciliar no período noturno. É uma medida prevista expressamente no Código de Processo Penal, no artigo 319, que diz com todas as letras: são medidas cautelares diversas da prisão, e aí prevê o recolhimento domiciliar noturno. Esse dispositivo foi acrescentado ao Código de Processo Penal pelo Congresso Nacional, em 2011. Portanto, é o Congresso Nacional que definiu que esta não é uma hipótese de prisão. Portanto, com todo respeito a todas as opiniões, não há uma dúvida jurídica aqui. O direito é claríssimo. O ministro Luiz Fux disse esperar que o Senado cumpra a decisão do Supremo. O Supremo Tribunal Federal já aplicou medidas cautelares contra deputados federais, já decretou a prisão de um senador e não houve nenhum movimento de contrariedade à decisão judicial por parte do parlamento. Então, a postura do parlamento sempre tem sido de respeito às decisões judiciais. O Supremo informou que um oficial de justiça está, neste momento, a caminho para notificar o Senado da decisão de afastar o tucano Aécio Neves. A resposta da bancada mineira para o leilão das empresas da CEMIG foi imediata. Deputados ameaçam tirar o apoio a projetos de interesse do governo. O presidente Michel Temer comemorou o resultado do leilão numa rede social. Disse que foi resgatada definitivamente a confiança do mundo no Brasil e que a arrecadação de 12,13 bilhões de reais foi acima da expectativa do mercado. Mas o leilão deu prejuízo político ao governo. Ecoou no plenário da Câmara e veio aos berros de um aliado do Planalto. O vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho, líder da bancada mineira e do PMDB, mesmo partido de Temer. Queiram outros estados, se possível, nos acompanhar nessa alavancada contra os desmandos desse governo. Nós não temos compromisso de votar com o governo. O deputado diz que havia um acerto com o Planalto, a retirada de uma usina do pacote de leilão. Miranda, a menos rentável, ficaria com a CEMIG, mas a equipe econômica exigiu garantias imediatas que a CEMIG não tinha como pagar. Os mineiros recorreram ao Supremo, mas já era tarde. O ministro Dias Toffoli negou a suspensão do leilão das 4 usinas. Os mineiros são a segunda maior bancada na Câmara, com 53 deputados. Entre eles, o PMDBista Rodrigo Pacheco, do PMDB, presidente da CCJ, por onde passa a denúncia contra Temer. Se houve protesto contra o leilão, por outro lado, o refis mais generoso que o Planalto negociou com os aliados vingou. O texto mais flexível foi aprovado na Câmara. Prevê descontos de até 90% nos juros e 70% nas multas nos pagamentos à vista. Um agrado que reduz ainda mais a arrecadação prevista na proposta original de 13 bilhões de reais. O refis arrecadou até agora menos de 9 bilhões e esse valor pode cair de novo, mas a equipe econômica não sabe quanto. Sempre de olho no Congresso. No meio da tarde, o Planalto recebia as notificações da denúncia contra Temer e seus ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. É a segunda vez que o mesmo deputado cumpre essa missão. Eu continuo triste. O meu sentimento é de tristeza. Eu estou aqui cumprindo meu papel institucional, mas como
cidadão brasileiro triste pelo momento que o Brasil passa com todo esse mar de corrupção. Agora começa a correr o prazo de até 10 sessões para que Temer e seus ministros apresentem defesa. A expectativa aqui no Planalto é que os advogados se manifestem na semana que vem. O governo, que estava com muita pressa, está tendo que usar um freio de arrumação para atender às demandas dos parlamentares. A ordem de Temer é seguir o ritmo numa velocidade média, nem muito devagar, que pareça covardia, tampouco depressa demais, que pareça arrogância. Como estabelece o artigo 53. E ao se conhecer a manifestação desse plenário, evidentemente nós teremos condições de conhecer qual o pensamento da maioria dos senadores em relação à independência dos poderes, à autonomia deste Senado, às suas prerrogativas, às prerrogativas do mandato de cada senador. O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, citado por senadores que defendem a revisão em plenário da decisão do Supremo, diz que os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, e que, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Mas juristas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que a decisão de ontem do Supremo não equivale a uma prisão. Os ministros se basearam no artigo 319 do Código de Processo Penal, que diz expressamente que são medidas cautelares diversas da prisão o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou o acusado tenha residência e trabalho fixo, ou seja, por essa tese, não há previsão legal de necessidade de aprovação pelos senadores, já que não foi decretada a prisão de Aécio Neves e sim seu recolhimento dentro de casa durante a noite. É o que pensa também a oposição no Senado. Está ocorrendo aí uma malandragem jurídica. Estão confundindo medida cautelar diversa à prisão, que está previsto no CPP, e o CPP assinala diversa, diferente à prisão, do que está previsto na Constituição Federal. É uma malandragem jurídica para tentar subverter o ordenamento jurídico por parte do Senado Federal, de alguns senadores. Eu espero que o Senado assim não ouse. Hoje, no Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello, que foi voto vencido ontem, disse que cabe revisão no Senado. Ele falou com jornalistas onde não havia câmeras. De início, sim. E eu sustentei, sem incitar o Senado à rebeldia, na minha decisão, que como o Senado pode rever uma prisão determinada pelo Supremo, ele pode rever uma medida cauteladora. O ministro Luiz Roberto Barroso, que ontem abriu a divergência vencedora no julgamento no Supremo, afirmou hoje que o Código de Processo Penal deixa claro que o recolhimento noturno não é prisão e, portanto, não precisa de aprovação do Senado. O que a primeira turma fez foi restabelecer as medidas cautelares, inclusive a de afastamento, que já havia sido estabelecida pelo ministro Fachin, acrescentando uma a mais, que é a do recolhimento domiciliar no período noturno. É uma medida prevista expressamente no Código de Processo Penal, no artigo 319, que diz com todas as letras: são medidas cautelares diversas da prisão, e aí prevê o recolhimento domiciliar noturno. Esse dispositivo foi acrescentado ao Código de Processo Penal pelo Congresso Nacional, em 2011. Portanto, é o Congresso Nacional que definiu que esta não é uma hipótese de prisão. Portanto, com todo respeito a todas as opiniões, não há uma dúvida jurídica aqui. O direito é claríssimo. O ministro Luiz Fux disse esperar que o Senado cumpra a decisão do Supremo. O Supremo Tribunal Federal já aplicou medidas cautelares contra deputados federais, já decretou a prisão de um senador e não houve nenhum movimento de contrariedade à decisão judicial por parte do parlamento. Então, a postura do parlamento sempre tem sido de respeito às decisões judiciais.
O Supremo informou que um oficial de justiça está, neste momento, a caminho para notificar o Senado da decisão de afastar o tucano Aécio Neves. A resposta da bancada mineira para o leilão das empresas da CEMIG foi imediata. Deputados ameaçam tirar o apoio a projetos de interesse do governo. O presidente Michel Temer comemorou o resultado do leilão numa rede social. Disse que foi resgatada definitivamente a confiança do mundo no Brasil e que a arrecadação de 12,13 bilhões de reais foi acima da expectativa do mercado. Mas o leilão deu prejuízo político ao governo. Ecoou no plenário da Câmara e veio aos berros de um aliado do Planalto. O vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho, líder da bancada mineira e do PMDB, mesmo partido de Temer. Queiram outros estados, se possível, nos acompanhar nessa alavancada contra os desmandos desse governo. Nós não temos compromisso de votar com o governo. O deputado diz que havia um acerto com o Planalto, a retirada de uma usina do pacote de leilão. Miranda, a menos rentável, ficaria com a CEMIG, mas a equipe econômica exigiu garantias imediatas que a CEMIG não tinha como pagar. Os mineiros recorreram ao Supremo, mas já era tarde. O ministro Dias Toffoli negou a suspensão do leilão das 4 usinas. Os mineiros são a segunda maior bancada. Eu espero que o Senado assim não ouse. Hoje, no Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello, que foi voto vencido ontem, disse que cabe revisão no Senado. Ele falou com jornalistas onde não havia câmeras. De início, sim. E eu sustentei, sem incitar o Senado à rebeldia, na minha decisão, que como o Senado pode rever uma prisão determinada pelo Supremo, ele pode rever uma medida cauteladora. O ministro Luiz Roberto Barroso, que ontem abriu a divergência vencedora no julgamento no Supremo, afirmou hoje que o Código de Processo Penal deixa claro que o recolhimento noturno não é prisão e, portanto, não precisa de aprovação do Senado. O que a primeira turma fez foi restabelecer as medidas cautelares, inclusive a de afastamento, que já havia sido estabelecida pelo ministro Fachin, acrescentando uma a mais, que é a do recolhimento domiciliar no período noturno. É uma medida prevista expressamente no Código de Processo Penal, no artigo 319, que diz com todas as letras: são medidas cautelares diversas da prisão, e aí prevê o recolhimento domiciliar noturno. Esse dispositivo foi acrescentado ao Código de Processo Penal pelo Congresso Nacional, em 2011. Portanto, é o Congresso Nacional que definiu que esta não é uma hipótese de prisão. Portanto, com todo respeito a todas as opiniões, não há uma dúvida jurídica aqui. O direito é claríssimo. O ministro Luiz Fux disse esperar que o Senado cumpra a decisão do Supremo. O Supremo Tribunal Federal já aplicou medidas cautelares contra deputados federais, já decretou a prisão de um senador e não houve nenhum movimento de contrariedade à decisão judicial por parte do parlamento. Então, a postura do parlamento sempre tem sido de respeito às decisões judiciais. O Supremo informou que um oficial de justiça está, neste momento, a caminho para notificar o Senado da decisão de afastar o tucano Aécio Neves. A resposta da bancada mineira para o leilão das empresas da CEMIG foi imediata. Deputados ameaçam tirar o apoio a projetos de interesse do governo. O presidente Michel Temer comemorou o resultado do leilão numa rede social. Disse que foi resgatada definitivamente a confiança do mundo no Brasil e que a arrecadação de 12,13 bilhões de reais foi acima da expectativa do mercado. Mas o leilão deu prejuízo político ao governo. Na manifestação desse plenário, evidentemente, nós teremos condições de conhecer qual o pensamento
da maioria dos senadores em relação à independência dos poderes, à autonomia deste Senado, às suas prerrogativas, as prerrogativas do mandato de cada senador. O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, citado por senadores que defendem a revisão em plenário da decisão do Supremo, diz que os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, e que, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Mas juristas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que a decisão de ontem do Supremo não equivale a uma prisão. Os ministros se basearam no artigo 319 do Código de Processo Penal, que diz expressamente que são medidas cautelares diversas da prisão o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou o acusado tenha residência e trabalho fixo, ou seja, por essa tese, não há previsão legal de necessidade de aprovação pelos senadores, já que não foi decretada a prisão de Aécio Neves e sim seu recolhimento dentro de casa durante a noite. É o que pensa também a oposição no Senado. Está ocorrendo aí uma malandragem jurídica. Estão confundindo medida cautelar diversa à prisão, que está previsto no CPP, e o CPP assinala diversa, diferente à prisão, do que está previsto na Constituição Federal. É uma malandragem jurídica para tentar subverter o ordenamento jurídico por parte do Senado Federal, de alguns senadores. Eu espero que o Senado assim não ouse. Hoje, no Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello, que foi voto vencido ontem, disse que cabe revisão no Senado. Ele falou com jornalistas onde não havia câmeras. De início, sim. E eu sustentei, sem incitar o Senado à rebeldia, na minha decisão, que como o Senado pode rever uma prisão determinada pelo Supremo, ele pode rever uma medida cauteladora. O ministro Luiz Roberto Barroso, que ontem abriu a divergência vencedora no julgamento no Supremo, afirmou hoje que o Código de Processo Penal deixa claro que o recolhimento noturno não é prisão e, portanto, não precisa de aprovação do Senado. O que a primeira turma fez foi restabelecer as medidas cautelares, inclusive a de afastamento, que já havia sido estabelecida pelo ministro Fachin, acrescentando uma a mais, que é a do recolhimento domiciliar no período noturno. É uma medida prevista expressamente no Código de Processo Penal, no artigo 319, que diz com todas as letras: o relator ofereceu um empréstimo privado a ele, sem envolver dinheiro público ou qualquer contrapartida, não incorrendo assim em propina ou outra ilicitude. Aécio disse que aguarda serenamente que seus advogados tomem as providências necessárias a buscar reverter as medidas tomadas sem amparo na Constituição. Desde o início do dia, o Palácio do Planalto atua em favor de Aécio. O blog da jornalista Andréia Sadi, da Globo News, revelou que o presidente Michel Temer disse a interlocutores que vai ajudar Aécio, pedindo apoio a senadores para que o caso dele seja levado ao plenário. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, foi chamado ao Planalto na hora do almoço para fazer a articulação. E o líder tucano no Senado se baseia na Constituição para defender que o plenário analise a decisão do Supremo. Nós entendemos que a decisão de ontem da primeira Câmara do Supremo Tribunal Federal deverá ser submetida ao plenário desta Casa, para que o plenário se manifeste, como estabelece o artigo 53. E ao se conhecer a manifestação desse plenário, evidentemente, nós teremos condições de conhecer qual o pensamento da maioria dos senadores em relação à independência dos poderes, à autonomia deste Senado, às suas prerrogativas, as prerrogativas do mandato de cada senador. O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, citado por senadores que defendem a revisão em plenário da decisão do Supremo, diz que os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, e que, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Mas juristas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que a decisão de ontem do Supremo não equivale a uma prisão.
Os ministros se basearam no artigo 319 do Código de Processo Penal, que diz expressamente que são medidas cautelares diversas da prisão o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou o acusado tenha residência e trabalho fixo, ou seja, por essa tese, não há previsão legal de necessidade de aprovação pelos senadores, já que não foi decretada a prisão de Aécio Neves e sim seu recolhimento dentro de casa durante a noite. É o que pensa também a oposição no Senado. Está ocorrendo aí uma malandragem jurídica. Estão confundindo medida cautelar diversa à prisão, que está previsto no CPP, e o CPP assinala diversa, diferente à prisão, do que está previsto na Constituição Federal. É uma malandragem jurídica para tentar subverter o ordenamento jurídico por parte do Senado Federal, de alguns senadores. Para ser submetida ao plenário desta Casa, para que o plenário se manifeste, como estabelece o artigo 53. E ao se conhecer a manifestação desse plenário, evidentemente, nós teremos condições de conhecer qual o pensamento da maioria dos senadores em relação à independência dos poderes, à autonomia deste Senado, às suas prerrogativas, as prerrogativas do mandato de cada senador. O artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, citado por senadores que defendem a revisão em plenário da decisão do Supremo, diz que os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, e que, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Mas juristas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que a decisão de ontem do Supremo não equivale a uma prisão. Os ministros se basearam no artigo 319 do Código de Processo Penal, que diz expressamente que são medidas cautelares diversas da prisão o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou o acusado tenha residência e trabalho fixo, ou seja, por essa tese, não há previsão legal de necessidade de aprovação pelos senadores, já que não foi decretada a prisão de Aécio Neves e sim seu recolhimento dentro de casa durante a noite. É o que pensa também a oposição no Senado. Está ocorrendo aí uma malandragem jurídica. Estão confundindo medida cautelar diversa à prisão, que está previsto no CPP, e o CPP assinala diversa, diferente à prisão, do que está previsto na Constituição Federal. É uma malandragem jurídica para tentar subverter o ordenamento jurídico por parte do Senado Federal, de alguns senadores. Eu espero que o Senado assim não ouse. Hoje, no Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello, que foi voto vencido ontem, disse que cabe revisão no Senado. Ele falou com jornalistas onde não havia câmeras. De início, sim. E eu sustentei, sem incitar o Senado à rebeldia, na minha decisão, que como o Senado pode rever uma prisão determinada pelo Supremo, ele pode rever uma medida cauteladora. O ministro Luiz Roberto Barroso, que ontem abriu a divergência vencedora no julgamento no Supremo, afirmou hoje que o Código de Processo Penal deixa claro que o recolhimento noturno não é prisão e, portanto, não precisa de aprovação do Senado. O que a primeira turma fez foi restabelecer as medidas cautelares, inclusive a de afastamento, que já havia sido estabelecida pelo ministro Fachin, acrescentando uma a mais, que é a do recolhimento. O Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, e que, nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Mas juristas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que a decisão de ontem do Supremo não equivale a uma prisão. Os ministros se basearam no artigo 319 do Código de Processo Penal, que diz expressamente que são medidas cautelares diversas da prisão o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou o acusado tenha residência e trabalho fixo, ou seja, por essa tese, não há previsão legal de necessidade de aprovação pelos senadores, já que não foi decretada a prisão de Aécio Neves e sim seu recolhimento dentro de casa durante a noite. É o que pensa também a oposição no Senado. Está ocorrendo aí uma malandragem jurídica. Estão confundindo
medida cautelar diversa à prisão, que está previsto no CPP, e o CPP assinala diversa, diferente à prisão, do que está previsto na Constituição Federal. É uma malandragem jurídica para tentar subverter o ordenamento jurídico por parte do Senado Federal, de alguns senadores. Eu espero que o Senado assim não ouse. Hoje, no Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello, que foi voto vencido ontem, disse que cabe revisão no Senado. Ele falou com jornalistas onde não havia câmeras. De início, sim. E eu sustentei, sem incitar o Senado à rebeldia, na minha decisão, que como o Senado pode rever uma prisão determinada pelo Supremo, ele pode rever uma medida cauteladora. O ministro Luiz Roberto Barroso, que ontem abriu a divergência vencedora no julgamento no Supremo, afirmou hoje que o Código de Processo Penal deixa claro que o recolhimento noturno não é prisão e, portanto, não precisa de aprovação do Senado. O que a primeira turma fez foi restabelecer as medidas cautelares, inclusive a de afastamento, que já havia sido estabelecida pelo ministro Fachin, acrescentando uma a mais, que é a do recolhimento domiciliar no período noturno. É uma medida prevista expressamente no Código de Processo Penal, no artigo 319, que diz com todas as letras: são medidas cautelares diversas da prisão, e aí prevê o recolhimento domiciliar noturno. Esse dispositivo foi acrescentado ao Código de Processo Penal pelo Congresso Nacional, em 2011. Portanto, é o Congresso Nacional que definiu que esta não é uma hipótese de prisão. Portanto, com todo respeito a todas as opiniões, não há uma dúvida jurídica aqui. O direito é claríssimo. O ministro Luiz casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Mas juristas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que a decisão de ontem do Supremo não equivale a uma prisão. Os ministros se basearam no artigo 319 do Código de Processo Penal, que diz expressamente que são medidas cautelares diversas da prisão o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou o acusado tenha residência e trabalho fixo. Ou seja, por essa tese, não há previsão legal de necessidade de aprovação pelos senadores, já que não foi decretada a prisão de Aécio Neves e sim seu recolhimento dentro de casa durante a noite. É o que pensa também a oposição no Senado. Está ocorrendo aí uma malandragem jurídica. Estão confundindo medida cautelar diversa à prisão, que está previsto no CPP, e o CPP assinala diversa, diferente à prisão, do que está previsto na Constituição Federal. É uma malandragem jurídica para tentar subverter o ordenamento jurídico por parte do Senado Federal, de alguns senadores. Eu espero que o Senado assim não ouse. Hoje, no Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello, que foi voto vencido ontem, disse que cabe revisão no Senado. Ele falou com jornalistas onde não havia câmeras. De início, sim. E eu sustentei, sem incitar o Senado à rebeldia, na minha decisão, que como o Senado pode rever uma prisão determinada pelo Supremo, ele pode rever uma medida cauteladora. O ministro Luiz Roberto Barroso, que ontem abriu a divergência vencedora no julgamento no Supremo, afirmou hoje que o Código de Processo Penal deixa claro que o recolhimento noturno não é prisão e, portanto, não precisa de aprovação do Senado. O que a primeira turma fez foi restabelecer as medidas cautelares, inclusive a de afastamento, que já havia sido estabelecida pelo ministro Fachin, acrescentando uma a mais, que é a do recolhimento domiciliar no período noturno. É uma medida prevista expressamente no Código de Processo Penal, no artigo 319, que diz com todas as letras: são medidas cautelares diversas da prisão, e aí prevê o recolhimento domiciliar noturno. Esse dispositivo foi acrescentado ao Código de Processo Penal pelo Congresso Nacional, em 2011. Portanto, é o Congresso Nacional que definiu que esta não é uma hipótese de prisão. Portanto, com todo respeito a todas as opiniões, não há uma dúvida jurídica aqui. O direito é claríssimo. O ministro Luiz Fux disse esperar que o Senado cumpra a decisão do Supremo. O Supremo Tribunal Federal já aplicou medidas cautelares contra deputados